E aí, gente? Beleza? A gente vai falar hoje sobre eletroquímica. A eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem o fluxo de elétrons, tá? Reações químicas que vão ocorrer baseadas na oxidação ou na redução. Deixa eu dar como exemplo essa reação que está aqui na nossa capa. É uma reação do alumínio com o oxigênio. Vejam só. É possível, através de uma reação química, a geração de energia. Já vimos lá na termoquímica que nós conseguimos ter a liberação de energia térmica, né, e a absorção de energia térmica nas reações endotérmicas e exotérmicas. E aqui na eletroquímica, nós vamos ver que o fluxo de elétrons de uma reação ele pode ser utilizado como fonte de energia elétrica. De modo geral, a eletroquímica vai analisar dois tipos de reação. Reações em que há o fluxo de energia e nós chamaremos esse tipo de reação de pilhas. Pilhas. E outro tipo de reação que precisa de fluxo de energia, você precisa fornecer um fluxo de energia para que ela aconteça, que são as eletrólises. Então, basicamente, temos esses dois tipos de reação dentro da eletroquímica, né? O alvo de estudo da eletroquímica. Ainda que essa tá fazendo uns caminhos bem loucos aqui. Não precisa disso tudo, moça. Então, temos as reações de pilhas. E temos as reações de eletrólise. A gente vai chamar uma reação, vai dizer que uma reação gera uma pilha, quando a reação se processa de forma espontânea e acontece o fluxo de elétrons. Eu já vou mostrar como é que isso acontece. E vamos chamar de eletrólise reações que não são espontâneas e que eu preciso fornecer uma corrente elétrica para que a reação comece a se processar. O que essas reações têm em comum? Eu posso utilizar essa fonte, essa corrente elétrica como fonte de energia, mas o que elas têm em comum é que as duas ocorrem com o que nós chamaremos de oxidação e redução. Reações redox. Reações redox, reações de oxidação-redução, reações de oxirredução. Vocês podem encontrar isso de várias formas. Então, pode ser que um livro traga redox, pode ser que ele traga oxirredução. Ou ainda completo, oxidação-redução. Tá? E isso vai acontecer em todo tipo de reação em que tivermos fluxo de elétrons. Como assim fluxo de elétrons? Vamos analisar essa reação aqui. Temos alumínio reagindo com oxigênio, formando óxido de alumínio. Antes da gente vir para essa reação aqui específica, vamos para uma mais óbvia. Vamos trabalhar com uma reação mais óbvia. Vamos pegar alumínio reagindo com cobre.
Vamos consertar essas quantidades aqui. Eu preciso de 2 alumínios, 3 cobres. Pronto. Deixa só eu mudar a cor aqui desses números para não atrapalhar a informação principal, que é o que a gente quer. Vamos manter foco nas cargas aqui, tá? Vamos focar nessas cargas para a gente ver o que está acontecendo. Eu devia ter mudado a cor inicial. E agora está passando um carro aqui vendendo inhame, ó. Pronto. Percebam aqui o seguinte. Nessa reação, aqui o alumínio, ele não apresenta número nenhum aqui em cima, não apresenta nenhuma carga. Eu estou com alumínio na forma bruta, na forma atômica. Eu tenho o metal alumínio. E esse metal alumínio, deixa eu transformar isso aqui na forma padrão, para não ficar mudando o tempo todo. E esse alumínio, ele vai passar aqui, ó, a se apresentar de outra forma. Após a reação se processar, a gente percebe que ele está apresentando uma carga 3+. Ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Ele estava na forma bruta, na forma atômica, e passou a ser um cátion, perdeu 3 elétrons. E com o cobre, ele se apresenta aqui na forma iônica, na forma de cátion, cobre 2+. E após a reação se processar, ele passa a se apresentar na forma atômica, sem carga. Não é mais um íon, né? Volta a ser um átomo. Então perceba que o alumínio tinha carga 0 e passou a ter carga 3+. O cobre tinha carga 2+, e passou a ter carga 0. Há aqui uma transferência de elétrons. O alumínio estava na forma atômica, tinha todos os elétrons. Se ele está na forma 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Né? O elétron é uma carga negativa, quando deixa o átomo, ele deixa à amostra as cargas do núcleo, que são positivas. Então, cada elétron que sai deixa uma carga positiva à amostra. Então, o alumínio perde 3 elétrons e passa a apresentar 3 cargas positivas. Tem aqui uma perca de elétrons. Já no cobre, ele estava apresentando 2 cargas positivas, significa que ele havia perdido 2 elétrons. E ele passa a se apresentar na forma atômica. Sem carga, significa que esses 2 elétrons que ele tinha perdido, ele conseguiu recuperar. Né? Ele recebeu de volta 2 elétrons. Então eu tenho aqui algum elemento perdendo elétron, e tenho aqui algum elemento perdendo elétron, e tenho aqui um íon ganhando elétron. Eu estou tendo aqui fluxo de elétrons. Alguém está mandando elétron para alguém. Nesse exemplo aqui, eu vejo que o alumínio está liberando elétrons e o cobre está recebendo. Tá? Então, os elétrons estão fluindo do alumínio para o cobre. Tá? Se o alumínio perde 3 elétrons, mas eu tenho 2 alumínios, então, ao todo aqui, eu tenho 6 elétrons sendo transferidos do alumínio. 6 elétrons. Por que 6 elétrons? O alumínio está perdendo 3, não é verdade? O alumínio está perdendo 3, mas eu tenho 2 alumínios, então o total é de 6 elétrons. Deixa eu diminuir essa fonte aqui. São 6 elétrons. Esses 6 elétrons que estão sendo liberados estão sendo absorvidos por esse cobre. 2+ para 0 significa que ele recebe 2 elétrons. Se cada cobre recebe 2 elétrons e eu tenho 3 cobres, são 6 elétrons que ele recebe. Tá? Então, esses 6 elétrons que estão sendo liberados pelo alumínio estão sendo recebidos aqui pelo cobre. Então, o fluxo de elétrons
acontece nesse sentido aqui, ó, do alumínio indo para o cobre. Isso é o que a gente chama de reação de oxidação e redução, ou reação redox, ou reação de oxirredução. Deixa eu mudar a fonte aqui para... Ou reação de oxirredução, ou integralmente como reação de oxidação-redução. Tá? Dá na mesma. Redox, oxirredução, oxidação-redução. Como é que eu identifico aqui o que é oxidação e o que é redução? Eu gosto de pensar assim, ó. Vamos analisar o NOx. NOx para a gente aqui vai ser a carga, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho o que é NOx, mas a princípio vamos aceitar que ele é a carga. A carga do alumínio aqui era 0 e ele passou para mais 3. O NOx, a carga do cobre aqui era mais 2 e passou para 0. 0 porque eu não estou vendo nenhum número, tá? Se eu não estou vendo nenhum número aqui, é 0. Uma substância simples, isolada, então é 0. Então, passou de 2 para 0. A primeira coisa que eu vou ver aqui no cobre é o seguinte. Essa carga saindo de 2 mais para 0, ela aumentou ou ela diminuiu? Eu vejo que de 2 mais para 0, ela diminuiu. Não é verdade? O NOx aqui, a carga aqui, diminuiu. Deixa eu mudar essa fonte aqui. Eu estou vendo que o NOx diminuiu aqui no cobre. Se ele diminuiu, esse elemento reduziu. Se diminuiu, reduziu. Então, aqui aconteceu uma redução. Então, o NOx do cobre diminuiu, significa que ele reduziu. Então, houve uma redução. Já aqui no alumínio, o NOx estava 0 e foi para mais 3. Então, o NOx aumentou. O NOx aumentou. Se o NOx aumentou, ele oxidou. E aqui houve uma oxidação. Então, se o NOx aumentou, oxidou. Se o NOx diminuiu, reduziu, tá? É fácil de lembrar. O NOx aumentou, oxidou. O NOx diminuiu, reduziu, tá? Então, nós temos uma reação de oxidação e redução. Eu vejo que o alumínio oxidou e o cobre reduziu. Isso é uma reação de oxirredução ou oxidação-redução, tá? Eu havia dito que iria explicar melhor o que era o NOx, né? Deixa eu tirar esse negócio daqui que tá estranho. Falei que ia explicar melhor o que era o NOx, né? Vamos ver o que é o NOx. As reações redox, como eu havia falado, isso aqui é um exemplo de reação redox, reação de oxidação e redução. Deixa eu até usar isso aqui para facilitar a vida da gente. Uma reação redox, uma reação de oxidação e redução, é essa reação em que os reagentes, ao serem convertidos em produtos, acontecem com o fluxo de elétrons. Alguma substância oxida, outra substância reduz. Por isso, oxidação e redução, tá? Mas eu estou falando aqui muito de NOx. E o que é o NOx? Nós podemos pensar no NOx como sendo a carga parcial
das espécies, tá? Como a carga parcial das espécies. Por que carga parcial? Porque nem sempre nós vamos ter uma carga efetiva, como é o exemplo aqui dos cobres e alumínios dessa reação. Nem sempre a gente vai ter uma carga efetiva, nem sempre eu vou estar falando de íon. Muitas vezes eu vou estar falando de átomos. E quando eu estiver falando de átomo numa molécula, tá? Eu não tenho carga efetiva, eu tenho carga parcial. Então, ó, esse NOx, quando eu estou falando de íons, quando eu estiver falando de íons, ele é a mesma coisa que a carga. Se eu estiver falando de íon, no caso do NOx, nos íons é igual a carga. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o NOx é mais 2, o NOx é mais 3, aqui é 0 e aqui é 0. Ok? E em moléculas, aí ele é realmente carga parcial. Carga parcial mesmo. Porque em molécula eu não tenho carga. Mas eu tenho alguns elementos que têm uma afinidade maior por elétron e tenho outros elementos que têm uma afinidade menor por elétron. Então, no caso de uma molécula em que eu tenha elementos que tenham uma afinidade muito alta por elétron, eles vão trazer os elétrons para perto deles e vão apresentar uma carga parcial negativa. Já em caso de elementos que têm pouca afinidade com elétron, eles vão deixar os elétrons um pouco mais longe deles e eu vou ver uma carga parcial positiva. Então, vamos imaginar a molécula de água, uma molécula bem simples aqui. A molécula de água, olhando para ela, eu não vejo carga. Se eu não estou vendo carga, eu não tenho o NOx? Claro que tenho. Esses elementos, eles têm afinidades elétricas diferentes. Então eu vou ter um deles com uma carga parcial negativa e outro com uma carga parcial positiva. Nesse exemplo aqui, o oxigênio apresenta uma carga parcial de 2 negativo e o hidrogênio apresenta uma carga de 1 positivo. Então percebam, eu tenho 2 hidrogênios, cada um com uma carga positiva dá 2 mais, 2 positivo. E o oxigênio dá 2 negativo. Percebam que o total aqui é 0. E em todo composto, a carga total é 0. Isso é importante, tá? Em todo composto, a carga total é 0. Então eu vejo que enquanto o oxigênio é 2 menos e o hidrogênio é mais, eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 cargas positivas, com 2 cargas negativas dá 0. Existe uma série de regrinhas, 7 regrinhas, que nos ajudam a determinar o NOx em moléculas, tá? Obtenção não, determinação. Existem umas regras que nos ajudam a determinar o NOx. Eu gosto de chamar essa de regra 0, que é o seguinte. O NOx total de todo composto é 0.
exceto se ele apresentar uma carga lá explícita, né? Aqui ele está mostrando uma carga bem explícita. Eu estou vendo que não é 0, é 2. Mas se ele não apresenta nada, o total é 0. Então, eu vou chamar de regra 0. O NOx total de todo composto é 0. Aí a regra 1, eu gosto de botar nessa ordem porque ajuda a lembrar. Enquanto a regra 0, o NOx total de todo composto é 0. A regra 1, hidrogênio tem NOx mais 1. Ou positivo 1. Se é 1 positivo, eu não preciso botar o número, tá? Boto só o sinalzinho. Um positivo, um negativo. Se for só 1, não precisa botar. A regra 2 é que o oxigênio geralmente é menos 2. Ó, regra 0, o NOx total de todo o composto é 0. Regra 1, o hidrogênio tem NOx 1. Regra 2, oxigênio geralmente tem NOx menos 2. Só que tem uma exceção, tá? Exceto em peróxidos, onde é menos. Existe uma classe de substância chamada de peróxidos, em que o NOx dele fica menos, tá? Vou reduzir aqui a fonte para caber. Terceira regrinha. Metais alcalinos tem NOx mais. Metais alcalinos são a família 1 da tabela periódica. A primeira coluna da tabela periódica, tá? A regra 4. Metais alcalinos terrosos tem NOx 2+. Eles são a família 2. A segunda coluna da tabela periódica. A sexta regra, regra 5, é que halogênios tem NOx menos. Eles são a família 17, a penúltima família, tá? Lá no cantinho da tabela, a penúltima família. E a sexta regra, regra 6, toda substância simples tem NOx 0. Substância simples, lembrando, lá do primeiro ano, é aquela substância que é feita de um único elemento, né? N2, H2, O2, O3, o cobre sozinho, o alumínio sozinho, o ferro sozinho. Qualquer substância simples, qualquer substância que tenha um único elemento, tem NOx 0. Então, essas regrinhas aqui, elas nos ajudam a determinar o NOx de todo tipo de molécula que você se deparar. Ó, vamos ver aqui um exemplo. Vamos usar essas regras para determinar o NOx do ácido sulfúrico. Vamos determinar o NOx de cada elemento aqui. Vejam só. Quando a gente vai determinar o NOx, deixa eu botar os índices aqui em outra cor, para a gente focar só nos elementos que é quem importam para a gente agora, tá?
H2SO4. Quando a gente quer determinar o NOx, se o composto só tiver 2 elementos, é fácil. Você calcula o dos dois e pronto. Quando tiver 3 ou mais, você vai calcular primeiro os das extremidades e aqueles que têm regra. Veja, hidrogênio tem regra, oxigênio tem regra, enxofre não tem regra. Mas se eu calcular o oxigênio e o hidrogênio e fizer uso da regra 0, eu vou conseguir achar o do enxofre. Deixa eu mostrar para vocês. Pela regra aqui, ó, para o hidrogênio tem NOx mais. Hidrogênio tem NOx mais. Tá amarelinho aqui. Então, o hidrogênio, NOx mais. O oxigênio, pela regrinha ali, é 2 menos. Ele não é um peróxido aqui, é um ácido. 2 menos. Então eu tenho mais do hidrogênio e 2 menos do oxigênio. Vamos analisar as cargas totais que eu tenho aqui, tá? O hidrogênio está me dando 2 positivos, né? Ele é mais, eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho 2 cargas positivas do hidrogênio, não é isso? Mais o NOx do enxofre, mais o NOx do enxofre, que eu não sei quanto é, e o oxigênio, que é 2 menos, o oxigênio que é 2 menos, mas eu tenho 4, 4 vezes 2, 8. Então dá 8 menos. O enxofre aqui eu não sei quanto é. Mas eu sei que o total aqui tem que dar 0. A regra 0 me diz que o NOx total de todo composto é 0. O total aqui tem que dar 0. O total precisa ser 0. Então, ó, se aqui o hidrogênio é 2 mais, o oxigênio é 8 menos, cada positivo desse cancela um negativo. Então quer dizer que 2 mais, 8 menos, esses 2 mais cancelam 2 menos aqui e ficam 6 menos. Para dar 0, eu preciso de 6 mais. Compreendem? Então, eu tenho 2 mais de hidrogênio, 8 menos de oxigênio. O enxofre eu preciso de 6 mais para que dê 0. Então, como eu só tenho 1, esses 6 mais todinho aqui vem para o enxofre. Então, o enxofre aqui vai apresentar NOx 6 mais. Então, o hidrogênio mais, o enxofre foi 6 mais, o oxigênio foi 2 menos. Tá? É assim que a gente faz para calcular o NOx das substâncias. Vamos tentar determinar o de outro. Vamos ver outro ácido aqui. O H3. Não, vamos ver o dicromato de potássio. K2 Cr2O7. Vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui. Potássio, K, se vocês olharem na tabela periódica, ele vai estar lá na primeira família, na família dos metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, primeira família. Então, ó, metal alcalino, o NOx é mais, o NOx é 1, já está aqui o mais. Oxigênio, a regrinha já me disse que oxigênio é menos 2, então está aqui, ó, 2 menos. Então, de total eu tenho 2 potássio, cada um é mais, então 2 mais. Cromo eu não sei. Oxigênio é menos 2 e eu tenho 7. Então 7 vezes 2, 14. Eu tenho 14 menos aqui. Então, ó, para dar 0, eu tenho 2 mais e tenho 14 menos. Falta 12 mais, né? Então, para o cromo, eu preciso de 12 mais. 12 carga mais. E eu tenho 2 cromos aqui, ó.
eu tenho 2 cromos. Se eu tenho 2 cromos e tenho 12 cargas para distribuir, cada um deles recebe 6 mais. Então, o cromo aqui ficou 6 mais, 6 positivo. Então, é assim que a gente determina, tá? O NOx de uma molécula. Então, por hoje, como introdução à eletroquímica, a gente fica por aqui. Nós vimos que a eletroquímica ela estuda as reações químicas que envolvem o fluxo de elétrons, né? As chamadas reações de oxidação e redução, ou reações de oxirredução ou redox. As reações que acontecem com o fluxo de elétrons a gente chama de pilha, e as que precisam de fluxo para acontecer, que precisam fornecer uma corrente elétrica, eu vou chamar de eletrólise. Nós vimos que o elemento que perde elétron, né? O NOx dele aumenta, ele oxida, né? Se o NOx aumentou, ele oxidou. Nós vimos que o elemento que ganha elétron, o NOx dele diminui, ele reduz. Então, é onde acontece a redução, tá? Então, uma reação redox é uma reação em que alguém oxida e alguém reduz. Nós vimos que o NOx, ele indica para a gente a carga parcial das espécies. No caso de íons, ele é igual à carga, e no caso de moléculas, ele realmente é a carga parcial, que é essa que a gente consegue calcular. Temos essas 7 regrinhas aqui para determinação do NOx, tá? Em qualquer composto. O NOx total é 0, hidrogênio tem NOx positivo, oxigênio geralmente é -2, exceto em peróxidos, onde é -1. Metais alcalinos tem NOx mais, metais alcalinos terrosos tem NOx +2, halogênios tem NOx menos, e toda substância simples tem NOx 0, tá? E com essas regras, nós somos capazes de calcular o NOx de qualquer substância, tá, pessoal? E então é isso, gente. Essa fica sendo nossa introdução à eletroquímica, e é simples assim. Até a próxima!